Olá, ser divino. Hoje estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o medo, né? Eh, esse, esse sentimento, essa emoção aí que, assim, não tem o poder de paralisar, mas tem o poder de fazer com que muitas pessoas se auto-sabotem, né, por conta do medo. E já há algum tempo eu venho estudando sobre o medo, porque por muito tempo, assim, ele me paralisou grandemente, né, dentro de várias situações. E estudando sobre ele, eu pude entender ou posso entender, né, que o medo ele é um equívoco. Ele não existe, mas nós muitas das vezes acreditamos nele, né, e paralisamos. E nessa minha jornada de autoconhecimento, iluminação espiritual, desenvolvimento pessoal, trabalhando na minha evolução, né? Eu pude perceber vários medos arraigados em mim. Então, assim, por muito tempo eu queria gravar vídeos, né? Tinha esse desejo de estar compartilhando conteúdos para o YouTube, mas por muito tempo o medo me paralisou, né? Eu sentia vontade, mas eu tinha medo de enfrentar as câmeras, eu tinha medo de errar, né? Tinha medo de receber críticas, ser criticada, ser julgada, enfim, né? De me mostrar vulnerável diante das câmeras, de não me achar capaz de desenvolver um vídeo, de trazer algo de relevância, ensinar algo para alguém ou falar simplesmente uma palavra que possa contribuir na vida de alguém, né? E assim, por muito tempo eu me senti paralisada por vários medos, né? Hoje eu já trabalhei muitos deles, mas é impressionante que, à medida que eu vou avançando e identificando os medos em mim, outros medos vão aparecendo. É como se no nosso inconsciente, né? Como não? Na verdade, o nosso inconsciente, ele é construído de camadas, como um repolho ou como uma cebola que tem várias camadas, né? E à medida que a gente vai tirando uma camada e achando que essa limpeza que a gente fez porque tirou aquela camadinha é o suficiente, mas com o passar dos dias, ou talvez do tempo, a gente percebe, a gente vai observando e percebendo
outras camadas, né? Que aí a gente vai precisar ir limpando. Para quê? Porque a gente precisa limpar, né? Essas camadas de tantas coisas que existem na gente, e hoje em específico eu estou falando do medo, né? Então, assim, várias camadas de medo existem no nosso inconsciente. E à medida que a gente vai limpando uma camada, depois vai surgindo outra camada, e tudo isso é preciso que a gente limpe. Para quê? Para que a nossa essência ela possa ser vista, ela possa ser limpa, ela possa ressurgir, né? Porque a nossa essência ela está no centro dessas camadas. E aí, assim, enquanto a gente não limpa essas camadas, a nossa essência não tem como fluir, não temos como mostrar a nossa essência para o mundo, né? Estamos assim submersos em tantas coisas, em tantos entulhos que não tem como fluir, né? A essência não flui, ela está aprisionada naquele núcleozinho ali, sufocada por várias camadas de várias coisas, né? Hoje, em específico, como eu já falei, estou falando do medo, né? Então, assim, a primeira camada de medo que eu pude observar em mim foi um medo de avançar, de crescer, né? De me desenvolver. Eu tinha medo, por quê? Porque eu achava que eu não tinha capacidade para avançar. Por que que eu achava que eu não tinha capacidade para avançar? Justamente porque vinha aquele medo e eu me sentia incapaz, né? Mas eu creio que ali, nesse momento, já era a minha essência, tipo, se debatendo, querendo nascer, querendo fluir, né? Querendo aparecer. E aí, quando eu sentia vontade, mas ao mesmo tempo medo vinha, era como se alguma coisa me paralisava, me dizia que eu não tinha capacidade, que eu não ia conseguir. Naquele momento, assim, era como se eu me frustrasse, né? Vinha aquela frustração, mas eu nunca desisti. Apesar de muito lenta, eu fui muito lenta, eu sou muito lenta, eu percebo isso, eu sou lenta para tomar decisões, para agir, sabe? Eu preciso me sentir assim muito segura para agir. E então assim, a primeira coisa, o primeiro medo que veio foi o medo de avançar. O segundo medo que veio foi medo de fazer sucesso, de ter sucesso, de ser um sucesso, sabe? O medo de assumir responsabilidade, entendeu? Assim, vinha muito esse medo. Como é que vai ser? Você vai assumir responsabilidade se você não der conta, né? Enfim, é muita coisa, né? Então, a partir desses medos que eu fui limpando, né? Fui trabalhando neles, fui olhando para eles assim, fui estudando sobre o medo. É como se esses medos não fizessem mais parte de mim.
tá, tudo bem, passei um tempo tranquila e eu acreditando que eu só tinha medo disso. E fui caminhando. À medida que fui avançando, né, no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal, na iluminação espiritual, quando eu comecei a dar passos diferentes, eu percebi que surgiram outros medos. E aí eu senti medo de. Foi quando surgiu o desejo de estar gravando vídeos para o YouTube. Daí eu senti o medo de falar em público, né? Esse medo veio, o medo de falar em público. Mais uma vez trabalhei, fui trabalhando esse medo por algum tempo, né? Fui treinando sem postar vídeos, mas não gostava, achava que não era para mim. Esse negócio de estar trabalhando, de postar vídeos, aí comecei a achar que não era para mim, porque eu comecei a treinar, gravar os vídeos sem postar, e quando eu ia assistir, eu não gostava. Eu me sentia incapaz, achava minha voz feia e achava que não tinha uma boa postura diante da câmera e o assunto, enfim, era muita coisa, né? Mas fui trabalhando até que elaborei um plano de ação para estar gravando os meus vídeos, né? E fui treinando, sem postar. Daí determinei, dentro do meu plano de ação, eu determinei uma data para começar, de fato e de verdade, que foi 1º de julho. Dia 1º de julho, eu não consegui gravar o vídeo e postar. Dali em diante, eu percebi que eu ainda não estava pronta para estar gravando vídeos, né? Mais uma vez, fui lá, refiz o meu plano de ação e mudei a data para 1º de agosto. Ok. Enquanto isso, eu percebi que veio medo do nada não. De repente surgiu assim um medo de não ter dinheiro, de ficar sem dinheiro nenhum. E ao mesmo tempo veio o medo de ter muito dinheiro. E eu fiquei assim, como é isso? Tenho medo de ter e tenho medo também de não ter. E agora? Mais uma vez fui trabalhar a questão do medo de ter dinheiro e do medo de não ter dinheiro, né? O mês de julho foi o mês para trabalhar essa questão. O medo de ter dinheiro está relacionado à responsabilidade, a ter uma grande responsabilidade, né? E, diante disso, também grandes quantidades de dinheiro. E o medo, aliás, o medo de ter dinheiro, é isso mesmo, está relacionado à preocupação da responsabilidade, de assumir grande responsabilidade. Quem assume grandes responsabilidades também provavelmente vai assumir grandes quantidades de dinheiro, né? Então tinha esse medo e tinha o medo também, por outro lado, de ficar sem dinheiro e passar necessidade, né? Isso está também relacionado à insegurança financeira.
trabalhei esse medo, ok, tudo ok, né? Esses dias eu percebi que surgiu assim um medo de ser vulnerável, né? Medo de me mostrar vulnerável, porque eu sempre fui uma pessoa que gostou das coisas certinhas, de fazer tudo certinho para que ninguém nunca precise de me chamar atenção, porque eu gosto de fazer tudo certinho para não ser chamada atenção. Eu gosto de estar, fazer as minhas coisas de forma correta, para que ninguém precise me chamar atenção, enfim, né? Então, surgiu esse medo esses dias. Aí, justamente com isso, também surgiu o medo de me expor. A questão de ser vulnerável, justamente, e o medo de me expor, né? Expor minha figura, né? Me aparecer, né? E não tem como, porque se eu quero estar no YouTube, provavelmente eu vou ter que aparecer muito, né? Outro medo também, medo de errar. Mas não tem como, porque todos erram. Em algum momento ou outro, com certeza eu vou errar. Inclusive, no vídeo anterior, teve algo lá que eu errei. Mas em outro tempo eu ia ficar agoniada, porque eu errei, né? Mas hoje eu estou super tranquila, porque em algum momento todos vão errar. Por mais que goste de fazer as coisas certinhas, né? Por mais que tente não errar, mas em algum momento a gente vai errar e a gente precisa entender que errou e está tudo bem. Eu não vou morrer porque eu errei, porque eu falhei, né? Enfim. E aí também outra coisa que eu sinto medo, também é medo de não ser ouvida. É a questão de gravar vídeos e não ter ninguém que assista, achando eu que ninguém vai assistir, né? Enfim, todos esses medos, hoje eu entendo, mas mesmo assim, entendendo isso, o medo a gente precisa enfrentar, não tem como, né? Porque o medo ele vai sempre surgir, principalmente quando nós estamos tentando fazer alguma coisa, quando nós estamos crescendo, nos desenvolvendo, enfrentando as barreiras, ele sempre vai surgir, né? Mas a única forma de vencermos o medo é enfrentando, não tem outra forma. É confrontando. Não tem outro jeito que não seja dessa forma. Para a gente superar todos esses medos, a gente precisa desenvolver confiança, né? Confiança naquilo que a gente faz, confiança no que a gente deseja realizar, é confiança. E para superar o medo, é com a prática diária, né? Praticando diariamente. A gente só vai superar o medo confrontando ele, praticando dia a dia e fazendo com que ele vá sumindo aos poucos,
a gente vai mostrando que a gente vai fazendo as coisas com mais segurança a cada dia e a partir desse lugar, o medo não tem outra opção, né, senão desaparecer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Gratidão por você. Bye, bye.